de silenciar uma atividade que dá emprego para 2 milhões de irmãos meus? Eu tenho esse direito? Ou não? A resposta está a ética provocada de novo. Mas eu acredito, eu não tenho a menor dúvida. Eu vim aqui para conversar com vocês sobre aspectos como eu os vejo, né? Se não fosse para dizer isso, não teria nem sentido vir aqui, porque o restante está nos livros e dito de maneira melhor do que eu estou dizendo aqui. Mas na realidade, como eu vejo, não há nenhuma razão nesse argumento, porque ninguém pode ganhar a sua própria vida à custa da vida dos outros. O dia que nós tivermos a menor tolerância com esse princípio, como sociedade, nós não existiremos mais. Porque é óbvio que o indivíduo que, para ganhar a sua própria vida, não rejeita a possibilidade de destruir o seu irmão, ele não pode viver em sociedade. Essa é a posição do criminoso. Ele enriquece, mas mata o seu irmão. Essa é a posição de todos os traficantes de droga que estão aí. Eles se enriquecem, mas matam o seu irmão. O argumento de, bom, mas eu não tenho outro emprego mais rendoso, também não serve. Porque nunca vai haver emprego mais rendoso que o do crime. Nós não vamos ganhar essa argumentação pretendendo doirar essa pílula. As profissões assim ditas construtivas, aquela em que eu trabalho, ganho o meu pão, o da minha família, e o meu trabalho ainda ajuda os outros, que é a profissão que interessa, é o trabalho que interessa. Essa nunca vai ser tão rendosa como o crime. Não vai. E é exatamente porque o crime não é substituível na sua rentabilidade que não pode ser aceito também. Mas vejam que é um problema ético que a gente fica pensando. E nós ficamos pensando muitas vezes em rodas menores. Eu já montei campanhas rotárias em vários ambientes em que eu trabalhei, eu acho que é minha obrigação. Eu fiz uma campanha no meu Rotary, mas tinha um companheiro lá que era um alto funcionário da linha do fumo. E eu me perguntei, sabe, será que é válido eu assumir aqui o púlpito dessa reunião para falar negativamente de uma atividade que dentro dos seus limites esse colega vem exercendo com sucesso? Mas são desafios éticos que nós temos que enfrentar. Aonde quer que vocês façam, vai haver essa provocação. E muitas campanhas não chegaram a ser postas em práticas por causa dessa vacilação ética que eu estou aqui comentando. Bom, encerrando essas considerações, a gente poderia perguntar o seguinte: e afinal, a quantas nós andamos? Está aí a luta dos dois gigantes, o maior protetor da saúde e da vida, a medicina, o maior agressor da saúde e da vida, atualmente, o fumo. A quantas anda a briga? Bom, ela continua grande, pesada e forte. O fumo, com todos os comemorativos que nós antes arrolamos, ele consagrou-se nesse século, em termos de produto, como um dos dois negócios mais lucrativos da humanidade no século XX. O único produto que compete em lucratividade com o fumo no século XX é o petróleo, só. Então, é um inimigo tão fantástico no poder, mas tão fantástico, que tem a lei na mão, que tem os governos na mão, porque são dependentes pelos impostos que pagam à vista, pagam à vista. Esse inimigo fantástico, levanta-se um médico, levantam-se 100 médicos, 1000 médicos, mas a desproporção é evidente. E uma das coisas que acontece no início, e eu participei disso com grupos de companheiros, muitas vezes, desiste, era o conselho que nos davam, porque essa luta não tem graça. Isso é um Davi e Golias com um Davi sem funda, porque não vai ter jeito. Então houve um momento muito perigoso, e eu diria que esse momento ocorreu uns 30 anos atrás, não faz tanto tempo. É que a humanidade começou a achar que o mal era verdadeiro, mas era imbatível. Está tudo perdido, não adianta nem brigar, nem resistir. Bom, mas a briga foi posta no campo. E eu acho que o grande fato do momento é que hoje nós não temos a menor dúvida que nós vamos ganhar essa luta. Essa luta que era
inelutável, que era invencível, vai ser ganha. E não digo isso por entusiasmo, nem por grito de guerra para entusiasmar companheiros indecisos. Não, é porque os dados estão provando que, mais uma vez, o homem que sempre garantiu a sua presença no planeta, a sua sobrevida, usando a sua inteligência, mais uma vez, a sua inteligência vai ganhar essa luta. Porque ele está percebendo que essa luta não lhe convém. Então, o que nós estamos notando é que em todos os países onde a sociedade e, consequentemente, a medicina também estão mais bem estruturadas, o consumo de cigarros vem caindo já há vários anos no ritmo de 1% ao ano. Parece pouco, não é? O simples fato de estar caindo significa que a gente está ganhando o jogo. E 1% não é tão pouco, eu queria que fosse mais. Mas é uma média. Inclusive, o Brasil está nessa média. Diminui 1% ao ano no Brasil o consumo de cigarro por habitante. Não o global, como o país ainda aumenta muito os seus habitantes. Mas a nossa definição tem que ser por habitante, para termos um denominador mundial. Então, este fato é importante. Agora, dentro desse contexto, como é que os médicos mesmo conseguiram, diante dos desafios e das dúvidas éticas a que eu antes me reportei? Bom, eu acredito que o médico tem correspondido, não de uma maneira positiva e integral. Ele é humano, e tem que ser humano. A coisa mais temível que podia haver era um médico não humano. E sendo humano, tem fraquezas. Mas uma resposta positiva integral, nós não tivemos. Mas amplamente majoritária. Amplamente majoritária. Vocês sabem que esses médicos ingleses, dos quais 75% fumavam em 1950, hoje 8% fumam. E vejam que isso foi uma luta contra uma adicção. Não foi uma luta contra um hábito, nem contra um capricho qualquer. Foi uma luta contra uma adicção farmacológica. E isto é em todo o mundo. Aqui no Brasil, o número de médicos que fumam cai a cada investigação que se faz. Nós fizemos uma em Porto Alegre, há 15 anos atrás, e verificamos o seguinte, que os profissionais liberais de Porto Alegre, 40% fumavam. Isso é sempre homens, porque para uniformizar e não podendo recensear todos, tem se apanhado os homens preferencialmente, porque são ainda, de longe, os que mais fumam. Então, 40% dos profissionais liberais fumavam. Os médicos fumavam 29%. É uma boa diferença. Ainda mais considerando que a média do estado todo, masculina, era 56%. Você sabe que quanto mais escola o indivíduo tem, menos fuma. Então, os profissionais liberais, com educação superior, fumavam menos do que a média. Mas os médicos, só eles, fumavam 29%. Agora, nós repetimos, 12 a 13 anos depois do levantamento, e deu 19%. Quer dizer, em 10 anos, baixamos de 29 para 19. Os estudantes das nossas faculdades de medicina, que tinham índices muito altos, infelizmente não bem documentados, mas altos no país, nós fizemos um estudo há 2 anos, e Fortaleza foi recenseado, o Dr. Plínio Câmara fez para nós o recenseamento aqui, fizemos o recenseamento na Escola Paulista de Medicina e na Federal de Porto Alegre. E a média de estudantes de medicina fumantes é 7%. 7%. Quer dizer, que a resposta dos moços seja melhor, não surpreende, né? Eles respondem melhor a esses assuntos que têm tanto de emocional dentro dele. A resposta mais fantástica da campanha antitabágica no Brasil é na juventude. Hoje se vê muito pouco jovem fumando. Quer dizer, eles mudaram em 10 anos uma coisa que nós jamais acreditaríamos que mudasse. Então, tem havido uma resposta nessa função comunitária muito grande. E os médicos? Os médicos fizeram a campanha. A primeira vez que se organizou uma campanha no Brasil para denunciar o fumo e lutar contra ele foi em Porto Alegre, em 1975. Aonde? Na Associação Médica do Rio Grande do Sul, sob a liderança de um grupo de médicos. A primeira campanha nacional contra o fumo que se fez nesse país foi em 1979. Por quem? Pela Associação Médica Brasileira. Médicos que viram a repercussão muito positiva da campanha do Sul e resolveram generalizá-la ao Brasil. Então, o médico tem correspondido às expectativas que dele se faziam,
dentro desse novo e fantástico desafio. Essa é a minha opinião. Agora, o que acontecerá se os médicos vão apagarem todos os cigarros do mundo? Vão apagar. Vão apagar. Eu só lamento a dúvida que eu tenho, quanto tempo será preciso para isso. Mas vão apagar. E o dia que apagarem? O que isso representará para os médicos? Financeiramente, nada. Terão menos doentes para tratar. Consequentemente, terão um menor ganho na sua profissão. Nada enche mais consultórios, hospitais, unidades de emergência e tratamento intensivo do que os produtos do fumo. Quando nós juntamos a oferta de bronquíticos, enfisematosos, dispneicos, anginosos, claudicantes, impotentes, e as muitas outras manifestações que o fumo nos traz, eles representam de longe o maior item na rubrica médica do Brasil e do mundo. Essa rubrica vai desaparecer. Que coisa maravilhosa, né? A gente imaginar que o hospital de câncer está vazio. Mas como é que se esvaziou, tchê? A comunidade parou de fumar. Está bem estudado que se pararmos de fumar, 40% da mortalidade por câncer terminou. Não morre mais. 40% desses milhares, não é? Mas e o médico? O médico vai ter 40% menos de pacientes para tratar. E a ponte de Safena? Vai ficar uma operação bem rara. 30% pelo menos delas é construída pelo fumo. Talvez mais. Acredita-se que talvez mais. Os médicos, mais uma vez, vitoriosos, ver-se-ão desempregados. Não tem importância. Nós vamos aprender outras coisas da saúde, da vida e da felicidade do homem. Muito obrigado. Passou a palavra a doutora Ana Margarida. Antes de parabenizar e agradecer o doutor Mário Rigato pela brilhante conferência, eu gostaria de agradecer a comissão deste evento por ter me dado a alegria de secretariar esta conferência. E gostaria de dizer ao doutor Mário Rigato que eu participei da turma de 74. Tive o privilégio de assistir à inesquecível Aula da Saudade, que ele falou aqui no início. E que também assisti muitas conferências dele na década de 70, quando ainda estudante de medicina, e me influenciaram profundamente. É tanto que hoje a minha vida eu dedico grande parte à luta contra o fumo, porque foi com o doutor Mário Rigato que eu me apaixonei por esta causa. E gostaria de dizer que ainda me lembro, apesar de tantos anos, 19 anos que eu tenho de formada, de algumas coisas que ele falava naquelas conferências. Uma delas ele encerrou falando: agora de volta ao meu rincão longínquo, vou pôr à prova o velho adágio popular. Como o vento é para o fogo, é a distância para o amor. Se é pequeno, apaga-o logo. Se é grande, torna-o maior. Em outra ocasião, ele falou também que diziam que a sede do amor estava no coração, mas que não, a sede do amor deveria estar no pulmão, porque é com o pulmão que a gente respira, com o pulmão que a gente suspira, e com o pulmão a gente emite todos os ares de amor. Muito obrigada. Muito obrigado. Declaro encerrada a conferência magistral. Muito bom, muito brilhante. Grande emoção. Mas olha, Paulo, muito honrado em trabalhar sob o seu comando.